Você já se perguntou se Deus realmente se lembra de você? Já sentiu que sua história é insignificante, que sua vida não tem um propósito claro? Eu quero te dizer algo hoje. Deus nunca se esqueceu de você. Antes mesmo de você nascer, Ele já estava escrevendo sua história. E no capítulo 1 de Mateus, prova isso. Cada nome nesta genealogia não é apenas um nome, é um testemunho de fidelidade de Deus. E aqui no canal vamos fazer algo diferente. Não vamos apenas ler a Bíblia, mas entender cada passagem. Vamos mergulhar na história, nas promessas, nas lições escondidas em cada versículo, porque a palavra de Deus é viva e transforma. Então, se prepare, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a sua vida. Vamos lá? Os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher, que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele no sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta.
a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu, e José pôs no menino o nome de Jesus. Agora que lemos o capítulo, vamos entender cada parte. Cada detalhe aqui tem um significado profundo, e quando compreendemos, percebemos que Deus está falando diretamente conosco. Primeiro, a genealogia de Jesus. O que Deus escreve, ninguém apaga. Vamos olhar para essa genealogia com atenção. Você pode pensar, por que uma lista de nomes é tão importante? Mas preste atenção. Abraão duvidou, Jacó enganou, Davi caiu em pecado, Raabe foi uma prostituta, mas Deus usou cada um deles para trazer Jesus ao mundo. Isso nos ensina algo poderoso. Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas, ele escolhe pessoas dispostas. Talvez você ache que sua vida está uma bagunça, que você já errou demais, que Deus não pode te usar. Mas olha a lista que Deus usou. Isso significa que Ele também tem um propósito para você. Nada na sua vida está fora do controle dele. Segundo, o nascimento de Jesus. O maior chamado exige a maior confiança. Agora, chegamos a uma parte extraordinária. Maria estava noiva de José e, de repente, aparece grávida. Você consegue imaginar o que José sentiu? Dúvida, medo, vergonha? Ele pensou em abandonar Maria em segredo, mas Deus o visitou em um sonho e José teve que fazer uma escolha: confiar em Deus ou confiar na lógica humana. Muitas vezes Deus nos chama para algo que parece loucura para os outros. E a pergunta é: quando Deus falar com você, você vai confiar ou vai desistir? José confiou e, por causa disso, ele viu o maior milagre da história se cumprir diante dos seus olhos. Terceiro, Emanuel, Deus conosco. O céu invadiu a terra. Agora, preste atenção no significado do nome de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Isso muda tudo. Isso significa que Deus não é um ser distante, inacessível. Ele veio para estar perto. Ele anda com você. Ele vê a sua dor. Ele conhece as suas lutas. Quando você chora sozinho, Ele está lá. Quando você se sente sem forças, Ele está lá. Ele não apenas veio ao mundo há 2000 anos. Ele está com você agora. Se Deus guiou cada geração para cumprir seu propósito em Jesus, o que te faz pensar que Ele se esqueceu de você? Se José teve medo, mas obedeceu e experimentou um milagre, o que Deus está te pedindo para confiar hoje? Se Jesus é Deus conosco, por que ainda vivemos como se estivéssemos sozinhos? Deus, Ele está te chamando para confiar nele de uma forma mais profunda. Hoje, agora, não amanhã, não depois. Esse foi apenas o primeiro capítulo de Mateus, mas já carregado de promessas, desafios e revelações. E aqui vamos continuar capítulo por capítulo, entendendo cada detalhe, porque a palavra de Deus, ela transforma vidas.
Então, se você quer crescer espiritualmente e entender a Bíblia de forma profunda e viva, se inscreva agora aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!